O evangelho de hoje, eu não ficaria em paz se eu não pregasse sobre ele. Poderia falar tantas e tantas coisas, mas como eu quero rezar com vocês também, eu vou pegar apenas 3 pontos desse evangelho, que na minha oração de hoje, o evangelho mexeu muito com aquilo que eu creio, que eu quero, que eu faço, e com certeza ele tem uma palavra também para você. Toda palavra que nós lemos, nós temos que colocar na cabeça uma coisa: é como uma receita médica. Se você lê a Bíblia diferente de como você lê uma receita médica, você está lendo a Bíblia errada. O que eu quero falar com isso? Qual é a comparação, a metáfora que eu estou usando? Você ler a receita médica não vai te curar. Você apenas ir no médico e colocar a receita num quadro lá na sua sala não vai te curar. Você mostrar para todo mundo que você saiba a receita de cor não vai te curar. O que é que vai te curar? Fazer o que está escrito, tomar o que está escrito, no horário em que está escrito, ou seja, praticar. O médico te passa a receita e você tem que praticar nos horários, nos exames, naquilo que lhe foi pedido. Muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas sabem versículos de cor da Bíblia, muitas pessoas têm em casa até um altar da Bíblia, mas quando entra a prática, parece que uma coisa é a minha vida e outra coisa é aquilo que eu leio. E a Bíblia mesma vai dizer: infeliz daquele que lê, daquele que ouve e não pratica. Jesus vai dizer que parece um homem louco que construiu uma boa casa sobre areia. Bastam as tempestades, os ventos e as enchentes e a casa cai. E o problema é que quando a casa cai, estas pessoas são aquelas que ficam revoltadas contra Deus e gritam: ah, por que, meu Deus? Volta, volta. Olha lá atrás o que você fez, olha lá atrás com quem você fez, olha lá atrás o que você não fez. Ou seja, nós não praticamos a palavra, nós não a colocamos em prática. E o evangelho que nós ouvimos, depois você pode ler este evangelho, Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28. Tudo que eu vou falar aqui, esses 3 pontos, estão contidos neste evangelho. Foi o evangelho que nós ouvimos agora. Eu vou repetir algumas partes por causa da gravação, para que a pessoa se situe no que está acontecendo. Primeiro ponto: enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes. Aí Jesus vai revelar que ele está indo para Jerusalém para ser flagelado, crucificado e morto, mas ele ressuscitará ao 3º dia. Amém? Quem entendeu isso? Isso aqui é tranquilo, não é? Qual é o primeiro ponto que eu quero refletir com você? Para de pensar que você é o que você nunca será. E o que você nunca será? Todo mundo. Você só pode ser uma coisa: você mesmo. E enquanto você não for você, você terá tudo para ser feliz e não vai ser feliz. Aí quem não se deu de presente, quem não se presenteou com a própria vida, aí fica buscando felicidade fora. Aí trabalho a semana toda para dividir o salário em 4, para meter um pau no dinheiro na festa de final de semana, porque eu tenho que ser feliz e lá eu sou. Ou ter o último celular, ou um carro bem luxuoso, ou aí se ou vai. Mas tem um problema: quando você adquire isso, a felicidade dura um instante. Passam dias, horas, minutos, você vê que aquilo não te fez feliz. E o que é que nos faz feliz de verdade? Ser a melhor versão de nós mesmos e oferecer isso a Deus e ouvir a Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia, algo que muitas pessoas não sabem e nós precisamos saber: toda vez que você for ler a Bíblia, procure saber, Jesus está falando para quem? Ele está aonde? Porque existem vários discursos de Jesus para pessoas diferentes. E Jesus disse à multidão, e Jesus disse a Zaqueu, Jesus disse aos discípulos, Jesus disse às crianças. Pegou uma criança, porque Jesus vai falar de acordo com o nível que a pessoa entende. Se você sentar numa mesa onde só tem médicos e eles começarem a discutir exames, você não vai entender absolutamente nada. Eles têm um linguajar deles, e para o médico entender, você tem que falar a linguagem dele.
Isso em todas as áreas profissionais funciona assim. Pega um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um dentista, o padre mesmo na sua área teológica, há palavras que quem não é da própria área não entende. E Jesus sabia que se ele falasse do céu, enquanto céu, só entenderia quem está no céu. Amém? É por isso que ele usa imagem. Eu sou o pastor. Naquela época todo mundo sabia o que era o pastor. Vós sois meu rebanho. A ovelha conhece a voz do pastor. Tinha um homem que plantou trigo. Todo mundo sabia que era trigo. Todo mundo sabia plantar isso aí. Aí veio o inimigo e semeou joio. Tudo. É a erva daninha. Vinde e eu farei de vós pescadores. Ele sabia o que era pescar. Tinha um barco, tinha um vara, tinha rede. Eu sou o redil, eu sou a porta. Por mim as ovelhas entram e saem. Nós conhecemos redil. A porteira não é prisão, é segurança. Eu sou a videira e vós os ramos. A gente conhece. Na minha casa tem um pé de uva. A videira se arranca o raminho, seca. E daí por diante, Jesus ele fala das coisas do céu do jeito da terra. E ele vai falando de acordo com o que as pessoas entendem. Se a pessoa tem um nível de raciocínio maior, ela conhece a palavra, como Nicodemos. Jesus fez um discurso alto. Jesus foi lá em cima com Nicodemos, porque Nicodemos sabia. Então Jesus aprofunda o assunto. Necessário vos é nascer de novo. Um discurso muito bonito, teológico. O vento sopra, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do alto. Aí Nicodemos vai conversando com Jesus de igual para igual. Mas Jesus encontrou com uma mulher, uma tal de samaritana, que não tinha tanto conhecimento, mas ela queria ser feliz. Ela queria se sentir amada, mas ela buscava a felicidade fora dela. Ela casou uma vez, deu errado, e ela achava que felicidade era homem. Ela pegou o segundo, também não deu certo. Ela foi para o terceiro, no início muito bom, beijo, sexo, corpo, mas depois azedou como os outros. Aí ela foi para o quarto, também não deu nada que prestava. Ela foi no quinto, também não prestou. Ela estava no sexto. Ela buscava felicidade em homem, e nós buscamos felicidade em quê? O que é aquilo que a gente vai buscando e na hora tá bom, mas depois não serve. No início dá bom, mas depois azeda. No início te alegra, mas depois te machuca. No início o que te dá prazer, depois o que te sangra. Porque estamos buscando da maneira errada. Então ele conversa com ela no mundo dela, e ele vai dizer para ela: oi, dá-me de beber. Por que ele pede para ela de beber? Por que ele não foi num discurso alto? Porque era uma mulher, coitadinha, carente de amor, com um baldinho, e ela foi buscar água. Então ele pede água. Se ela tivesse com pão, ele pediria um pedacinho de pão. Se ela tivesse uva, ele pediria um copinho de vinho. Entendeu como é? Jesus fala naquilo que a gente entende. E no evangelho de hoje eu fiz isso para você entender onde eu quero chegar. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ou seja, quando ele fazia o caminho, ele tomou os seus discípulos à parte. Completem. Ele tomou os seus discípulos. O que é à parte? Separado. Só eles. Porque ele queria falar com eles. Tem coisa que Deus não quer falar com todo mundo. Tem coisa que Deus quer falar só com você. Tem coisa que Deus quer cochichar no teu ouvido. Tem coisa que não é para o padre saber, é você e Deus. Tem coisa que não é para os outros saberem, é Deus com você no teu quarto. Mas se você não escuta Deus, se você não tira um tempo à parte para estar com o Senhor, você só vai ouvir o que é para todo mundo. E eu não sei se você está me entendendo, porque na nossa vida é assim que funciona. Eu não estou para ninguém. Aí a secretária pergunta: mas nem para fulano? Não, para fulano eu estou. Não acontece isso com muita frequência? Eu estou cansado, não quero sair com ninguém, mas quem está te chamando é fulano. Não, com fulano eu vou. Se você não tem intimidade com Deus, parece que você é todo mundo, porque você ouve o que todo mundo ouve. O que Deus quer? Levar você num lugar à parte, que Ele tem coisa para falar que é só para você. Tem sentimentos que vão brotar na oração, que é só para você. Tem promessas que Ele tem, que são só para você. Mas você tem que se permitir ir ao lugar à parte. E a coisa não é simples, a coisa não é fácil. Ele vai dizer para os discípulos: olha, eu vou sofrer, mas o sofrimento não é o fim. É necessário passar por isso para que chegasse. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. A cruz não quer menos, gente. A cruz sempre é
Você nunca pensou nisso não? A cruz é sempre mais. O padre nunca abençoa menos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Menos para vocês. Não. A igreja sempre faz mais. Padre, benze meu menino. Mais graça, mais bênção, mais saúde. Padre, benze meu carro. Com segurança, com mais paz, mais saúde, prosperidade. Vai à missa. Mais alegria, mais bênção, proteção. É sempre mais, gente. É sempre mais. E poderia ser muito mais se você na tua casa tirasse um minutinho para ouvir a Deus. Ouvir o padre é muito bom, vir à igreja é espetacular, mas você tem que ter momentos com Deus, porque tem coisa que Ele só fala à parte. Tem coisa que Deus fala comigo, não é na missa, não é quando eu estou no meio do povo, quando eu estou no meu quarto sozinho. E muita coisa acontece no famoso eureka. Você está pensando em algo, está rezando sobre aquilo, talvez você reza, Deus não responda, mas fique atento. Quando você menos pensa, aparece a solução, aparece o caminho, aparece qual a escolha. Por quê? Porque você foi com Deus para um lugar à parte. E se você por acaso tem vergonha de contar para os outros isso, dentro do seu quarto ninguém saberá. Fecha a porta, se ajoelhe, põe as mãos postas, abaixa a tua cabeça e fala a verdade para Deus. Você que é jovem, que não tem essa espiritualidade ainda porque terá ainda muito bem lapidada, fala para Deus hoje. Fala: meu Deus, eu estou ajoelhado aqui, eu não sei nem o que eu falo, mas eu estou aqui porque eu fui à missa hoje, e o padre falou que é assim que faz, então eu estou fazendo. Eu estou aqui, meu Deus. Eu quero que alguém me prove que Deus não está escutando essa oração. Eu quero que alguém me prove que Deus não vai fazer para o jovem aquilo que o jovem entende, porque Deus, eu não falei isso agora, Deus ele vai na altura do... Não é você que... Não, é Deus, ele desce. Deus ele desce. Quando o Zaqueu desce, o que é que Jesus fala? Eu vou na tua casa. E Jesus, acho que muito carinhoso, deve ter feito assim, ó: eu vou na tua casa. Vai ficar do tamanho dele. E como que Jesus fica no tamanho dele? Entrando no mundo dele. Zaqueu, coitadinho, só levava. Era pequenino, mas só levava, porque era ladrão, era um traidor. Ele recebia imposto para o Império Romano e parte era dele. E Jesus sabia que ele não estava uma vida legal. Só que Jesus se abaixa, ele fica da nossa altura, ele nos entende. Quando você, eu vou voltar a Zaqueu, mas quando você lê aquele texto: Pedro, tu me amas? Na verdade, na tradução no pé da letra do hebraico, é mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: não é que eu te amo, eu te gosto muito. Quer dizer, porque para eu te amar, eu tinha que fazer o que você fez, eu não estou contra disso não. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te gosto muito. Na terceira vez, Jesus fala assim: Pedro, tu me gostas muito? Sim. Você entendeu? Como Pedro não estava contra daquele amor, ele desce. O verbo é acabasmé. Quer dizer, você me tem amor eterno, amor ágape? Não, te tem amor filioté. Então Jesus pergunta: filiomé? Sim, filioté. Jesus desce no nível do amor de Pedro. Pedro chegaria no amor, porque o final da vida de Pedro foi o quê? Morrer crucificado. E ele disse: eu não sou digno de morrer igual Jesus. Não sei se você sabe, Pedro morreu crucificado. Como? De cabeça para baixo. Ele falou: Pedro, não me ponha igual Jesus, me ponha de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o Senhor. Nessa hora, Pedro disse: eu te amo como o Senhor me ama. O Senhor morreu por mim, agora eu estou morrendo por ti. Pedro chegou lá, só que ele teve que fazer uma caminhada. E Jesus respeita a caminhada. Jesus respeita o estágio que eu estou, o estágio que você está, porque Deus não nos compara. Nós somos únicos para Ele. Por isso que você não deve se comparar. Eu vou falar sobre isso. Mas voltando a Zaqueu, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão assim, encantado com a simpatia de Jesus, que Zaqueu disse assim: Jesus, se eu contar para meus amigos, se eu for lá em casa, ninguém vai acreditar. Naquela época não tinha selfie, né? Não tinha selfie. Aí Jesus falou assim: o que você quer falar comigo, Zaqueu? Se o senhor não importar, eu queria convidar os meus amigos. O que Jesus respondeu? Zaqueu, os teus amigos são meus amigos. Como que eu sei disso se não está escrito na Bíblia? Porque depois que Jesus vai para a casa de Zaqueu, os publicanos ficam criticando Jesus, os fariseus. Jesus se senta à mesa e come com cobradores de impostos e pecadores. Jesus foi na casa de Zaqueu. De onde surgiu tanto cobrador? Porque os amigo de pecador, pecador é. Amigo de quem bebe, bebe. Amigo de quem fuma, fuma.
Zaqueu tinha quais amigos? Quem roubava como ele. E foram com esses que Jesus sentou-se à mesa e deu a cartada: Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, a salvação entrou no teu coração. E naquela hora eu penso que vários que estavam à mesa se sentiram chamados a uma mudança. Zaqueu, desce. Eu não quero falar com você aqui na praça, porque o que eu vou falar para você não é para esse povão escutar, não. O que eu vou falar para você é para você. Eu vou na tua casa. Jesus levou os discípulos a um lugar à parte. Jesus chamou o Zaqueu a um lugar à parte. Que lugar? A casa. Tem lugar melhor do que a nossa casa? Viajar é bom, voltar é melhor. Dormir em hotel é gostoso, mas a nossa cama é melhor. Comer coisa gostosa passeando é bom, mas comer a sua comida na sua casa, no teu prato, é melhor. Então casa é lugar da intimidade, é lugar da verdade. É lá que Jesus quer estar, à parte. Quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E o Pai que vê segredo recompensará. Como anda a sua vida de oração? Você tem tido momentos à parte com o Senhor? Não passe nunca perto de uma igreja sem entrar para um pequeno momento de oração. Nem que seja um Pai Nosso, um sinal da cruz bem feito. Ou chegar na porta da igreja, se você estiver com pressa, chega na porta da igreja: Jesus, passei só para tomar a bênção, fica comigo, me orienta. Vai. Tem gente que passa, volta, nunca entra numa igreja, nunca está com Jesus à parte. Uma coisa é você estar no meio dessa multidão aqui, ó. Outra coisa é você estar ali na capelinha, só você e ele, só você e ele. É na intimidade, é a parte. Aí o que você vai sentir lá, talvez você não sinta aqui. O que você vai escutar lá, talvez não escute aqui, porque tem coisa que Deus só fala à parte. Aqui eu passo para o segundo ponto. Rádio. Hoje em dia a maioria de rádios são digitais, mas como muitos aqui, eu também peguei aquele rádio que tinha uma rodela assim, ó, um botão, e você tinha que ficar procurando a estação, e de vez em quando a estação sumia. Aí começava, não é assim? Aí passava um tempo, aí alguém via com um pedaço de bombril. Põe nessa antena aí. Aí falava, você lembra disso? Aí põe um bombrilzinho, aí falava. O que é que estava errado neste rádio? Ele perdia muito fácil a sintonia. A gente falava isso: sintoniza tal estação para mim. Lá em casa minha mãe tinha num pedaço de papel de pão as rádios que ela gostava com a sintonia. Ela olhava a rádio, via lá um número, e ela no botão e procurava. Ficava um negócio andando para cá e para cá assim, ó. Um dia eu contei isso na catequese: oi padre, o que é isso? A gente nunca viu. Falando chatos, modernos. Na minha época tinha, punha para um lado, punha para o outro, e ficava chiando. Eu estou contando isso para falar do segundo ponto. Se você não tiver uma boa sintonia com Deus, você vai achar que está ouvindo uma coisa, você está escutando outra coisa. Ou já vai achar que Deus quer uma coisa e Deus está querendo outra coisa. Já aconteceu na sua vida que você está conversando com uma pessoa um assunto, a pessoa está falando de outra coisa e você acha que ela está falando do que você está falando? Um dia aconteceu isso comigo, com a minha mãe, uma coisa muito boba. Minha mãe, voltando do grupo de oração, encontrou com uma amiga. E a amiga estava falando com ela que gostou muito de um kairós que eu preguei lá em Itaúna. E teve uma senhora de Itaúna, que eu não me recordo o nome, ela me mandou um pastel doce, que na verdade é um pastel de carne, mas ele tem açúcar e canela, muito gostoso, é uma mistura, né? Minha mãe chegou em casa e disse assim: olha, encontrei com uma pessoa que te mandou um abraço, falou, gosta muito de você. Na hora eu falei: é a mulher do pastel. Eu falei: ela me deu um presente maravilhoso, tem até uns ali para partilhar com a senhora. Mas que coisa, ela não me falou nada. Eu falei: deve ser que não era para a senhora saber, mas ela me deu pastel, ela falou que fez. Mas ela não faz pastel. Mas será que ela comprou e ficou com vergonha? Depois que ela me mostrou a foto: essa mulher não, mãe. Nós estamos falando de mulher diferente. Gente, se isso acontece entre nós, cuidado. Isso pode acontecer também assim, ó. Se acontece entre nós, acontece com nós e com Deus. O evangelho de hoje fala sobre isso. Jesus está falando de uma coisa, a mãe dos filhos de Zebedeu está falando de outra coisa. Ela pensava que Jesus era um líder político, que Jesus chegaria em Jerusalém, faria uma revolução, correria com Pôncio Pilatos e ele seria o rei. Aí a mãe disse: opa, se Jesus vai ser o rei, deixa eu garantir o lugar dos meus filhos. E a mulher chega, chamou Jesus à parte. Não basta estar à parte. Qual a intenção? Para quê? O que você está querendo? Ela disse assim:
Jesus, manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Entenderam até aqui? Ela está falando de que reino? Jesus, o rei de Jerusalém. Ele ia libertar o povo e seria o monarca. Jesus escutou isso, mas ele entendeu o quê? Ela está pedindo que eles se sentem do meu lado no reino de Deus, lá no céu. Aí Jesus disse assim: você não sabe o que você está pedindo? Por acaso eles podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus está falando de qual cálice? O cálice da paixão, o cálice da cruz, o cálice da morte. É aquele cálice lá no Getsemane que ele diz: Senhor, afasta de mim este cálice, mas quando se faça a minha, mas a tua vontade. É o cálice da agonia. Jesus falou: mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? A mulher está achando que Jesus está falando de qual cálice? O cálice do rei. Porque quem senta à direita do rei e à esquerda do rei num banquete não tem cálice. Eles tomam no cálice do rei. É uma honra perante todos os convidados. O rei, ele toma, coloca o cálice no meio. Quem está à direita também toma. Quem está à esquerda toma do mesmo cálice. União, amizade, confiança. E ali o rapaz vai sempre enchendo o cálice com o melhor vinho, que é o vinho do rei. Este é o cálice da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela está falando de um cálice de honra. Jesus está falando de um cálice da dor. E ela falou: sim, eles podem beber. Os 2 responderam: podemos beber. Jesus disse: tá bom, vocês vão beber, mas quem vai sentar na minha direita ou esquerda não depende de mim, depende do meu Pai. E os 2 saíram satisfeitos. Todos os discípulos morreram mortos, com espada, apedradas, decapitados. Os 2 filhos de Zebedeu morreram também mortos por causa de Jesus. Tomaram o cálice, só que eles estavam achando que era o cálice da honra, era o cálice da paixão, do sacrifício, do martírio. Gente, se aconteceu isso na Bíblia, pode acontecer isso com você. Você põe na sua cabeça que aquela pessoa é para você. Deus está falando outra coisa, você está entendendo o que você quer entender. Deus está falando que não é para você trabalhar em tal lugar, mas você quer, porque você quer, porque o salário é maior, não importa, é você que quer. Aí você vai mudando as coisas. Não, porque se sair a entrevista é porque Deus quer. Aí você acha que Deus está falando uma coisa, Deus está falando outra coisa. Aí no final a coisa dá errada, aí você vai culpar a Deus, sendo que lá atrás Deus perguntou: mas você pode beber desse cálice? Posso. Você não sabe o que está falando. Jesus disse: não sabeis o que estáis pedindo. Gente, dobra o teu joelho no chão e bate com o pé na boca se a mão não chega. Quando você reza e Deus não atende, coitado de nós se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede, porque na maioria das vezes não sabeis o que estáis pedindo. Quanta graça que a gente pede e que depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos será desgraça. Deus, ele não vê aqui, Deus, ele vê lá na frente. Por isso que muita coisa que você pede, você não tem e não terá, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus tira uma coisa pequena hoje para te dar uma maior depois. Então cuidado, gente, vamos aumentar a nossa sintonia com Deus. Assim como o rádio não pode chiar, você não pode estar fora da sintonia. E como que eu entro em sintonia com Deus? Estando à parte com Ele, participando da Santa Missa, confessando, fazendo o bem, fazendo o que deve ser feito, evitar fofoca, intriga, calúnia, cambalacho. Não seja esperto como a maioria do povo é, passando a perna nos outros, querendo ganhar dinheiro fácil, traindo, mentindo. Isso tudo vai tirando a sua sintonia. Mas quando você está na sintonia perfeita do rádio, o som é limpo, claro, você ouve tudo perfeito. Mas tem hora que perde a sintonia, né? Eu lembro quando tinha esse negócio de sintonia, eu falei um pouquinho aqui, o cara falava: não percam, Festival de Massas da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É tipo... Aí começa uma música. Minha mãe: o que dia que é? Eu falei: mãe, não entendi. Quanto que é o ingresso? Ó, pelo que eu entendi, parece que é R$50. Tudo errado. Saiu da sintonia. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus falando de uma coisa, ela falando do outro, e os 2 achando que estão falando da mesma coisa. Cuidado. E último ponto: antídoto para inveja, para
despeito, para concorrência, é você não se irritar com aquilo que o outro é, tem e faz, mas volver o teu olhar para dentro de você e melhorar você. Você faz muito se melhorar você, não fique preocupado com os outros. O Evangelho vai dizer, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados. Por que ficaram irritados? Porque os dois queriam a direita e a esquerda. Peraí, mas se eu conheço quem eu sou, se eu conheço o meu lugar, eu não tenho medo de que ninguém tome o meu lugar. Naquele momento eu poderia até dizer, ou um dos 10 poderia pensar, bobo dos dois, querendo sentar à direita e à esquerda. Eu me conheço, sou amigo dele, o sigo, uma cadeira com certeza é minha. Quando você fica irritado com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro conseguiu, com aquilo que o outro está fazendo, é porque você acha que a sua felicidade é ser o outro. Eu acabei de dizer que não é. A sua felicidade é ser você, fazer o que é para você fazer, para você ter o que é para você ter, para você poder o que é para você poder. Guarde uma coisa, gente, isso eu aprendi com muito custo: a gente nunca tem o que é do outro, você tem o que é seu. Você pode ter igual do outro, porque você deve ter, mas você ter o do outro, você nunca vai ter. Você nunca vai ter o trabalho do outro, a vida do outro, a saúde do outro, o cabelo do outro. Não, você pode fazer igual, você pode ter o seu, mas o que é do outro, é do outro. O que é teu, é teu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não quero ser o outro, eu não quero viver a vida do outro, eu não quero ter que passar a perna para que eu seja melhor que o outro. Sempre o outro. Olhe mais no espelho, contemple mais a tua imagem, olha se você está investindo na tua verdade, se você não fica irritado por pouca coisa. Sabe qual é a causa da maior irritação que nós sofremos? É que o outro não é como eu. Essa é a irritação nas nossas famílias. Por que tem família que briga tanto? Por que tem casal de namorado, em vez de aproveitar um filme, estão nas bitocas, tirando selfie, uma picolé, fica os dois lá com os bicão na praça? Por que os dois bicudos estão lá? Fica a semana toda sem ver, a hora que encontra é para brigar. Eles estão brigando por quê? Por que os dois ficam irritadinhos? Porque os dois brigam para que o outro seja como eu. O meu namorado tem que ser do meu jeito, a minha namorada tem que ser do meu jeito. Aí vai brigar, porque você é você, o outro é o outro. E amor não é igualdade, amor é respeito, amor é diversidade. É você amar o outro apesar de, não é quando. A gente quer amar quando? Eu vou amar você quando? Não. Apesar de, eu te amo. Eu vou amar você quando você falar menos. Não. Apesar de você não falar pouco, eu te amo. Amar o que se é para poder ser o que deve ser. Amar o real para chegar ao ideal. Amar a luz para fazer as pazes com a sombra. Sombra, o nosso pior lado, aquilo que nós não somos ainda. Gente, essas 3 colunas do Evangelho de hoje, dá para você fazer um retiro de quaresma inteira. Só esses 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou reservar tempo para estar à parte com Deus, para escutar o que Deus tem para falar para mim, para minha família. Eu quero estar em sintonia com Deus, para saber se aquilo que Ele fala é aquilo que eu escuto. No seminário, quando eu tive aula de homilética é a arte da pregação, como que se prega. O professor falava, o grande desafio não é você falar, o grande desafio é você saber o que o povo está escutando, porque o que você fala nem sempre é o que o povo escuta. E isso não, eu pego, não é só para mim padre, não. Quantas vezes na sua casa teve uma confusão danada, porque você falou uma coisa, eles entenderam outra. Você mandou uma mensagem para resolver o problema, a pessoa interpretou de outro jeito. Então você está falando isso? Não é isso que eu quis dizer. Não, eu estou lendo aqui. Eu tenho um conselho para casal, namorado e amigo: quer manter relacionamento? Nunca resolva problema por mensagem, porque a mensagem ela é interpretativa. A mensagem não tem olho, a mensagem não tem tom de voz, a mensagem não tem calor humano. Então a pessoa ela interpreta o que ela quer. Quando você está falando frente a frente, a pessoa escuta o que você fala, o seu tom, a vibração, o seu olhar, os seus braços, o contexto ali está. Quem resolve problema por mensagem, você está criando problema, que a pessoa ela consegue pegar a sua mensagem e usá-la contra você. É por isso que nós temos que ter sintonia com Deus, porque quando você lê a Bíblia, é como se fosse uma mensagem. Aí tem gente que interpreta do seu jeito. Esteja em sintonia com o Pai. O que o Senhor quer falar a mim?
O que o Senhor tem para falar para minha família, que não é para todos, é a parte. E terceiro, para de se irritar com o carro do outro, com o casamento do outro, com a vida do outro, com o que o outro tem ou deixou de ter. Isso não é da sua conta, não. Cuide de você. Eu cuido de mim, você cuida de você, e juntos nós nos abrimos a Deus. A crítica positiva, ela é sempre bem-vinda, mas a crítica porque você faz o que eu não faço, você tem o que eu não tenho, e você pode o que eu não posso, isso aí não é crítica nem destrutiva, isso aí é inveja, eu querendo ser o que você é. E a Bíblia está mostrando que é de outro jeito que a banda toca. Eles ficaram irritados porque os dois quiseram ser melhores, e Jesus vai dizer para eles: você quer ser grande? Quero! Então seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Yes! Seja o último. Você quer ser Senhor? Uhul! Lave o pé dos outros. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida. Gente, o evangelho de hoje é uma cacetada bem dada em todos nós, que nem mim foi, mas uma cacetada que eu vou lhe dizer. Falei, então eu tenho que pregar isso hoje à noite. Você tem tempo de estar à parte com o Senhor? Como anda a sua sintonia com o Senhor? E o que tira a sua paz? Você fica irritado com o quê? Não é assim que as pessoas falam para você? Cuidado, espera para ver se o milagre aconteceu, e no mesmo instante, agora, a graça é aqui, a graça é agora. Então a graça não supõe dúvida para depois. Eu tive uma experiência dessa num dos aeroportos que eu fui viajar e comi uma coisa lá. Pedi um prato, achei que era pequeno, era muito grande, e tinha um cachorro lá, eu joguei pro cachorro. Eu estou contando isso para falar o início. Cachorro de rua, não sei se você já viu isso. Você faz assim, ó, o que ele faz? Ele corre. Tem aquele cachorro sem vergonha. Aí não é cachorro de rua ainda. O cachorro de rua, ele já recebeu chute, ele já recebeu pedrada, ele já recebeu paulada. Aonde ele entra, passadio, chuta o cachorro. Todo mundo que ele olha, ele acha que vai tratá-lo mal. Aí todo mundo que vai até ele, o que ele faz? Não é que ele está bravo, é que ele está ferido, ele está rejeitado, ele está doente. Nós, se parecemos com um cachorro, se todo mundo te trata mal, se todo mundo não gosta de você, se a sua família não acredita em você, quando chega alguém perto de você para ajudar, qual que é a nossa reação? Você desconfia, está com segunda intenção, não quer me ajudar nada, vai me fazer sofrer. E eu no aeroporto, com a metade dos... é bauru que chama o sanduíche, de um bauru, com um pedacinho do bauru, vi um cachorro. A hora que eu fiz assim, ele já fez assim, ó, e arrepiou todo. Eu falei, que cachorro ingrato, buguento, vou juntar comida e está. Aí eu lembrei que é porque ele, coitadinho, vive ali no aeroporto, já teve que ter levado cacetada, paulada, água fria. Aí eu fui e joguei o bauru no chão. Ele foi, não foi não, e eu olhando de longe. A hora que ele viu que não tinha perigo, ele chegou perto, comeu. Depois eu olhei, fiz assim para ele, ele já fez assim, mudou o cachorro. Gente, por que a hemorroísta foi por trás de Jesus? Porque ela estava cansada de ouvir não. Tem gente que veio à missa hoje, você está cansado de ouvir não. O seu marido na sua vida é um não. Os seus filhos só falam não. Você tem rezado e no seu coração tem falado para você próprio, Deus só responde para você não. Eu quero dizer para você, quero ser boca de Deus para você, esta é a sua noite do sim. Deus vai dizer sim para você, como ele disse para a hemorroísta. Aquela mulher foi por trás, tocou na orla do manto, na hora ela sentiu. A gente sente, não sente? Quem não vem à igreja não sente. E como que você vai contar para os outros o que a gente sente aqui? Tem como? Você tem que falar com a pessoa, vai lá. Se você não for, não tem como eu contar. Mas como que é? Vou te lançar um desafio. Conta para um cego
como é a cor de uma tangerina de vez. Conta para ele. Você pode falar, mas a gente só sabe quando Ô fulano, já foi em tal lugar? Já. É bonito? É bonito. Me mostra uma foto. É muito mais bonito que a foto. Pode ir, que eu estou te falando. É bonito. A pessoa vai, a pessoa volta e diz: é muito mais bonito do que você conseguiu me contar. Porque as palavras são muito restritas. O português e todas as línguas são muito objetivos. Ela não tem uma linguagem plena. Então não havia como explicitar. Chegou por trás, tocou o manto, sentiu que estava curada. Vem à missa, todo mundo vem. Escutar o padre falar, todo mundo escuta. Mas tem gente que não apenas escuta, a pessoa sente a pregação. Ela sente o Espírito, ela sente a consagração, ela sente a bênção. E como você sente, ninguém pode dizer que você não sentiu, porque é algo pessoal, é algo seu, é você e ele, é você e ele. Eu posso propiciar o encontro, eu posso facilitar o momento, mas é algo seu e dele, e de sentimentos não tem como falar. Aí a gente resume tudo que é bom, que me faz bem: eu te amo. Pergunta para alguém: o que você quer dizer quando você me diz eu te amo? A pessoa vai falar e não vai falar nada. Então aquela mulher sentiu que ela foi curada. Este é um passo para a sua graça, porque eu já vou dizer a tentação do demônio amanhã. Já vou dizer para você não falar que eu não falei das flores. Você está na missa hoje, vamos ter momentos maravilhosos, já estamos tendo momentos maravilhosos, e você diz: não, eu estou sentindo, o padre está falando é para mim. Não, padre, parece que eu estou sozinho nessa igreja hoje, tudo que está falando é o que eu preciso escutar. Você vai escutar, vai chegar a hora que você vai falar assim: nossa, não senti. Aí você sai daqui feliz, vai para casa. Amanhã, quando você acorda, aí o diabo vai dizer assim no alto: será que foi você mesmo que sentiu? Não está mudando nada aí, ó. Será que você sentiu mesmo? Aí você começa a pensar: mas será? Passa 2 dias, ele diz assim: acho que você não sentiu. Aí você começa a pensar: eu também estou achando. Demora de uma semana, ele diz: você não sentiu, não foi nada. E você diz: é verdade, eu não senti nada. Faltou a fé, faltou a confiança. Aí você volta ao estágio inicial, o estágio da falta de fé. Eu tenho certeza o que aquela mulher hemorroísta fez. Alguém que tem fé faz isso. Vai em paz, a tua fé te curou. Ela chegou em casa, pegou um latão, pegou todos aqueles panos que ela já estava guardado, que ela lavava aquilo para ela pôr na cintura, para ela envolver a sua parte íntima. Ela jogou tudo no latão, colocou fogo, e alguém disse assim: você está louca? Ela falou assim: não, eu toquei em Jesus e eu senti que eu fui curada. Eu tenho certeza que se ela não mora sozinha, alguém disse para ela, um vizinho intrometido, não pede opinião, vai dar. Ele disse para ela: se eu fosse você, eu guardava esses panos aí até amanhã. Espera um pouco para ver se o milagre realmente aconteceu. Não é assim que as pessoas falam para você? Cuidado, espera para ver se o milagre aconteceu. E quando você espera, o milagre não acontece, porque a Bíblia me diz, e eu vou citar para você o que está escrito: chegou por trás, tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante, o que é no mesmo instante? Agora. A graça é aqui, a graça é agora. Então a graça não supõe dúvida para depois. Você está curado, amém. Mas continua fazendo as coisas de sempre, continua vivendo a vida de sempre.
a dúvida de sempre, e a graça esvai pelos seus dedos. E olha que bonito, gente, tanta coisa bonita para eu dizer, não vai dar tempo de falar tudo. A mulher é humilde. Ela podia ter dito assim: se eu tocar na barba de Jesus, que barba, se eu tocar no cabelo de Jesus, se Jesus me olhar dentro dos meus olhos, ela até pensou: vou apaixonar desse jeito, se Jesus me tocar. Só que como que Jesus vai tocar onde eu preciso? Não tem jeito. Mas se eu tocar no ombro dele, no coração dele, ela sabia a real situação dela. Ela não era iludida. Você quer ser curado essa noite? Não seja iludido. Não seja um iludido. Ela sabia a gravidade do problema dela, e ela sabia quem ela era. Eu sou uma mulher impura. Eu não posso tocar nada em ninguém. Eu não sou digna de tocar nele. Mas não é possível que eu não possa tocar pelo menos na orla do manto. Ela pediu um pedacinho. Quem se humilha, quem se exalta. Por isso que tem gente que só leva, só fica exaltando. Se humilha, espera, toca. É pequenininho, um pedacinho. Eu vou ficar lá. É a tuniquinha, é só a tuque, é só um dedinho assim, ó. Dedinho de siri, dedinho de siri. Ficou assim, esperando. E eu imagino que alguém ainda falou com ela: olha, o que essa bêbada está fazendo caída aí? O que você está deitada aí, mulher? O povo gosta de criticar, gosta de dar notícia de tudo. Ela não se preocupou com os outros, ela preocupou-se com a sua graça. Essa noite, no bom sentido da palavra, entre aspas, seja um pouco egoísta. Você reza para tanta gente, reza para você, pede para você, toque em Jesus para você. Hoje você precisa. Eu sei que todo mundo, padre, mas fulano de tal precisa. Mas Jesus está passando hoje perto de você. Jesus está permitindo você tocar nele. Então toque, aceite. Você também merece graça. Você também merece toque. Você também merece ser feliz. E ela ficou lá esperando. Quando senti, estou curada. Ela vai falando: com licença, gente, com licença, com licença. Quer dizer, ela já fez o que precisava. Na hora Jesus diz assim: para tudo, stop now. Stop não é para minha conta, né? Todo mundo parou. Jesus disse assim: quem me tocou? Aí São Pedro Jesus, você é muito simpático. Você está falando isso para a gente rir. Não, quem me tocou? Eu imagino que Judas Iscariotes estava lá na tribo urbana, né? Aí Judas só disse assim: ei, vai estar pepino, viu? Como que agora vai descobrir quem tocou? Cada discípulo viu a coisa de um jeito. São Pedro foi mais objetivo. Como que o senhor pergunta quem te tocou? Desde lá de baixo, todo mundo não para de te tocar. Não era para a mulher pensar assim: então eu fui embora, porque se todo mundo está tocando, eu sou apenas mais... É por isso que você vem à missa e não recebe o milagre. Que você pensa assim: aquela multidão na missa da família, eu sou só mais um. Jesus passou naquele caminho por causa daquela mulher. A mulher estava ali, não é porque Jesus passaria por ali. Jesus passou por ali por causa dela. Isso mudou o evangelho todo. Jesus não contou para ninguém, mas ele passou por ali porque ele sabia: ela precisa de mim. E todo mundo tocou e ele não falou nada. Tocava no ombro, puxava manto, puxava o cabelo, beijava Jesus. Ele não falou nada, até que aquela tocou em Jesus. E quando ela tocou, ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que uma força saía de mim. Essa força saiu de Jesus e foi para quem? Olha como que o evangelho brinca com palavras. Lá em cima, uma mulher padecia, de Jesus saiu uma. Viu como que é o negócio? Você entra padecente e você sai
fortalecido, não se considere para Deus como mais um. Ah, mas tanta gente toca, eu sou apenas mais um. Essa noite você vai pensar o seguinte: tudo que o Padre está falando, Jesus preparou para mim, porque Jesus sabia que eu estaria nessa missa e eu precisava escutar isso. Eu vou tocar em Jesus, porque hoje Ele deixa eu tocar. É para mim que o Senhor veio e que Ele vai passar perto de nós. Essa mulher não sabia disso, mas Jesus sabia. Quando Jesus disse assim: eu sei que de mim saiu uma força, ela pensou: sou eu. Sou eu, porque eu tenho certeza que todo mundo tocou em Jesus, mas eu toquei com fé. Você já viu alguém dizer assim, ó: nó, velho, quase que eu morri. Qual como você morreu? Acidente, afogado, eu ia cair. E pergunta toda pessoa que quase morreu assim: o que você pensou na hora que você quase morreu? A pessoa vai dizer: numa fração de segundos, toda a minha vida passou na minha frente. Não é isso? Eu não sei como acontece, mas é assim que acontece. Você vai lembrar da mulher, do menino, da viagem, do seu trabalho, numa fração de segundos. Quando a mulher toca em Jesus, nos olhos de Jesus, numa fração de segundos, passou a vida toda da mulher. E Jesus sabia o que ela sofria, o que ela precisava, o que ela tinha, quem ela era, porque ela estava ali e porque ele estava ali. E apesar dos pecados dela, e apesar das coisas, a gente não sabe se ela estava com esse problema porque é um problema talvez do seu corpo. A gente não sabe se é um problema porque ela talvez tinha uma vida depravada. Nós não sabemos se ela fez algo de pecaminoso e que a feriu. Nós não sabemos o motivo que ela tem essa enfermidade e como que ela começou. O que eu sei é que Jesus não pergunta: Jesus a cura, porque ela acreditou. Se você acreditar, o que aconteceu com ela vai acontecer também com você. Se você não acreditar, você vai fazer parte da turba, do povão, o que toca, o que empurra, o que volta para casa do jeito que veio, o que toca mas não sente, o que toca mas não crê, o que toca mas não experimenta, porque você tocou talvez de curiosidade, como teve uma reportagem em São Paulo, pegadinha de Silvio Santos, colocou uma placa de graça e 3 pessoas da produção dele em pé, olhando para a porta. Pessoa chegava e perguntava: por que você está na fila? Ele falou assim: não sei, eu sei que é de graça. Apareceu 20 minutos depois, tinha 50 pessoas na fila. Aí perguntava: por que você está na fila? Não sei, fiquei sabendo que está dando coisa ali, ó. Alguém falava: é cesta básica, é ticket, não sei o que. O povo começou a criar. Todo aquele povo não sabia por que estava porque outros, esse tipo de gente que não recebe graça. Toco, todo mundo toca. Venho, porque todo mundo vê, porque todo mundo vem. Choro, porque todo mundo está chorando, eu vou chorar também. Não é assim que funciona a coisa. É você, Jesus e mais ninguém. É para você. E ela volta e diz para Jesus: fui eu que te toquei. E contou para Jesus toda a verdade. Contou para Jesus toda a cura não acontece para um coração mentiroso. Repita. Ai, padre, mas não é para todo mundo saber da sua verdade, não. Mas Jesus tem que saber da sua verdade. Que Ele quer saber uma coisa: Ele quer saber se você tem confiança para contar a verdade. Porque a verdade Ele já sabe. É igual a mãe muito carinhosa, sai para trabalhar, deixa o filho sozinho em casa. Ela chega e vê um ovo quebrado debaixo da geladeira. Ela olha no pente que tinha 12, só tem 9. Ela logo mata a charada. Ela sabe que o filho mexeu no pente, quebrou os ovos. Ela vai e pergunta assim: e aí, filho, tudo bem? Tá, mamãe. Não aconteceu nada durante o dia, não? Não. Tudo normal? 100%.
Aí depois ela vai ficar brava. Além de tudo, mentiroso, hein? A mãe já sabia. Ela queria saber se o filho tinha confiança para falar a verdade. Falar a verdade com Jesus é ótimo, ele nunca vai assustar, porque ele já sabe. Ele quer saber se você tem a coragem. Aquela mulher falou tudo. Olha, Senhor, tem 12 anos que eu estou sofrendo, meu marido me largou, os meus filhos me deixou, eu não posso tocar nada que eles jogam fora, eu sento em lugares que é uma cadeira, ninguém me visita mais. Contou para Jesus a sua vida toda. E Jesus não falou com ela. Resume. Jesus ficou assim, ó. Talvez ele ainda estava escutando o que a mulher estava falando, mas ele estava maravilhado com alguém que, apesar de estar suja, pobre, descalça, ela se prostra aos pés de Jesus, ela o adora. E tantas pessoas de pé, muitos nem tocaram em Jesus, que eram donos da verdade. Há pessoas que não acreditam. Eu não acredito nessas coisas, eu não creio nessas coisas. Perde você, perde aqueles fariseus, mestres da lei, saduceus, que estavam perto de Jesus só para o escutar e para pegá-lo e alguma coisa que ele falasse contra a lei de Moisés e pudesse condenar, ou contra César. Ninguém tocou, ninguém chegou, ninguém olhou com bons olhos e não foram tocados. E numa outra passagem, Jesus vai curar um cego. E o cego olha para Jesus e Jesus diz: bem-aventurados cegos, porque verão. Malditos os que veem, porque são cegos. Aí eles perguntam: está falando de nós, Senhor? Aí Jesus vai dizer: se vós fosseis cegos, veríeis, mas como vós dizeis, nós vemos, vos tornasse cegos para as coisas de Deus. Tem muita gente que acha que vê tudo, que sabe tudo. Não é tocado, porque não se toca e nem se deixa tocar. Tem cristão que é assim, ele não toca em Deus e ele não se deixa tocar por Deus. Não levante a mão, mas você conhece na sua família, ou algum amigo, algum vizinho, pessoas que têm o coração duro para Deus, o coração de pedra para Deus. Eu não acredito, eu não rezo, eu não vou, eu não creio, A pessoa não toca em Deus e a pessoa não se deixa tocar por Deus. Depois que a mulher contou tudo, Jesus disse para ela assim: tua fé te salvou. Porque todo mundo me tocou, mas só você tocou. Você está me entendendo? Não basta tocar, é preciso ter fé. Ô padre, e se eu que tenho fé tocar e não receber a graça que eu quero? Aí está o último ponto de uma oração verdadeira. Eu não prendo as mãos de Deus, eu não algemo as mãos de Jesus, eu toco e o deixo livre. Toquei em Jesus, faça na minha vida a tua vontade. Eu não sei se a vontade de Deus é a minha vontade, eu não sei se aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso, porque o Evangelho me diz que certa vez Jesus estava pregando numa casa e de um povão assim, ó, chegaram com a maca e não conseguiram entrar com a maca pela porta, tinha gente demais. Abriram o telhado e desceram o paralítico. Todo mundo esperava que Jesus falasse: levanta e anda. Jesus não falou isso. Jesus, olhando a fé daqueles homens, olha que bonito, olhando a fé, Jesus sempre olha a fé. Ele diz para o paralítico: seus pecados estão perdoados. O que ele queria era andar. O que ele precisava é de perdão. Cuidado quando você vai para Deus com o seu pedido como se fosse uma receita. É assim, assim e assim. E no final você quer escutar ainda sal a gosto. Não vá para Deus com receita pronta. Eu convido você essa noite a pegar a sua receita, porque a receita aqui está, e dividir a sua receita
Metade do papel está escrito, metade do papel está branco. O que você veio pedir não interessa. Interessa isso aqui, ó. É você chegar para Jesus como Nossa Senhora chegou para Deus e falou para Deus assim: eis aqui a serva do Senhor, escreva aqui segundo a tua vontade, coloque aqui segundo a tua palavra, faça na minha vida o que o Senhor quiser, porque eu posso querer muitas coisas, mas eu sei que o Senhor não vai me dar o que eu quero, o Senhor vai me dar o que eu preciso. Gente, é momento de guardar a lista e deixar as mãos de Deus livre para que Ele possa agir. Aquela mulher não pediu nada, ela nem dirigiu palavras ao Senhor, mas ela tinha certeza. Talvez ela nem fosse curada daquilo que ela pedia, mas ela sabia: eu vou tocar, porque pior eu sei que não vai ficar, porque tocando em Jesus algo novo vai acontecer. Fala para quem está ao seu lado: algo novo Deus vai fazer na sua vida. Vou finalizar com um caso muito simples, mas que vai ilustrar muito bem o que vai acontecer com algumas pessoas. Com muitas, espero que aquilo que você queira seja aquilo que você precisa, vai bater, né? Mas pode ser que aquilo que você queira não é aquilo que você precisa. Uma historinha muito simples que eles me contaram, que na Europa os países são muito próximos, não é igual ao Brasil não. Agora que eu tenho viajado do Brasil afora, que eu tenho visto o tamanho do nosso país. Não é nem Brasil, é Brasis. Você viaja de avião a quase 900 km por hora, 3 horas e meia direto, subindo. E depois que o avião pousa, eles me pegam num carro, fala comigo, pode ir dormindo, e viajam mais 2 horas e meia até o evento. O tamanho que é o país. Se você está na Europa, de carro, você corta vários países no mesmo dia. Você pega um trem-bala que lá tem, você corta países pela Europa toda num período curto. São países pequenos, tem países menores que Minas Gerais. Lá, uma mulher comprou um bilhete, ela queria conhecer Paris, nunca foi à França, comprou um bilhete do trem-bala. Só que naquele empurra-empurra que, eu não sei se você já viu ou se já foi, mas eu fiquei encantado, eu pensei que era um trem-bala só. Quando você chega lá no terminal, eu não lembro quantos que eram, mas você pega uma distância como 2 quarteirões nossos aqui, com um trem-bala ao lado do outro, chegando e saindo, são muitos. E naquele auê, ela pegou o trem-bala errado. E aí, ao invés dela ir para França, Paris, ela foi para Lisboa, Portugal. Ela pegou o trem errado. Quando ela desceu, ela não viu nada daquilo que ela esperava. Não escutou francês, escutou um bom português dos nossos patrícios. E ela pensou: presta atenção, eu tenho 2 caminhos: reclamar por não ter ido em Paris e transformar o meu dia no dia amargo, ou esquecer Paris que já foi e aproveitar Portugal, porque eu estou aqui. Lá tem coisas boas, mas aqui também tem. Lá tem comida boa, mas aqui também tem. Lá tem lugares maravilhosos, mas aqui também tem. E ela esqueceu então a Paris que ela queria, a Paris ideal, e ela conviveu em Portugal real, para onde o trem foi. E no final do dia ela disse: não fui para Paris, mas tive um dos melhores dias da minha vida. Bacalhau delicioso, povo simpático, museu bonito, praças abertas. E ela voltou para sua cidade, esperando que numa outra oportunidade ela pudesse ir a Paris. O que é que o padre está falando, gente? O que é que ele está citando? Viagem. Pode ser que você veio à missa esperando uma graça de um jeito,
E Deus pode dar uma graça totalmente diferente. Você esperava ir para a direita, Deus vai te mandar ir para a esquerda, porque Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai te dar o que você precisa. E para que Ele te dê o que você precisa, quantos nãos você já ouviu até hoje, para que você, cansado, possa dizer: o que vier é lucro. Aquela mulher já sofreu tanto que ela sabia: pior não pode ficar, deixa eu tocar, o que vier é lucro. E essa noite é a noite da bênção, é a noite da graça, é a noite do lucro, é a noite do sim. Aquela mulher não saiu com as mãos vazias, ou melhor, ela saiu com as mãos vazias, que nada de material recebeu, mas ela saiu com o coração cheio. Ela podia voltar para o seu marido, ela podia voltar para o seu trabalho, ela podia tocar nos outros, ela seria respeitada, amada, acolhida, convidada, abraçada, beijada. Ela voltou a viver. Esta é a graça que eu peço para você esta noite. Que Deus te dê a graça de você voltar a viver. Que você que chegou aqui padecente, você sinta que Deus te deu uma força, porque dele sai uma força que cura, e você saia daqui fortalecido. Talvez Deus não tire a sua cruz, que Ele te dê então braços musculosos para carregá-la com elegância. Pode ser que Deus não cure a sua família, mas que Ele cure a tua visão, para ver que a doença dos outros purifica e te torna uma pessoa melhor. Pode ser que Ele não mude o coração daquela pessoa difícil que conviva com você, mas te dê um olhar diferente sobre ela e sobre aquilo que ela faz, que acontece, para que não te afete como tem afetado. Deus não nos dá aquilo que queremos, Ele dá aquilo que nós precisamos. Toque em Jesus como você nunca tocou, que Ele vai te dar uma graça que você nunca recebeu.